Olá, pessoal! Vamos retornar nossa disciplina de prótese total, ainda com as etapas de confecção da nossa prótese. Nós já falamos sobre o exame do paciente, sobre a moldagem anatômica e na aula passada sobre a confecção da moldeira individual. Retornando, o exame do paciente, seguido da moldagem anatômica com moldeira para desdentado, constituindo o nosso modelo anatômico. Em cima desse modelo anatômico, vamos fazer a delimitação da nossa área basal e aí sim a confecção da nossa moldeira individual. Lembrando da confecção da nossa moldeira individual, que a delimitação da área basal é um ponto importantíssimo para o sucesso da nossa prótese. Lembrei para vocês que a moldeira individual ela é utilizada para a gente fazer a segunda moldagem em prótese total, que é a moldagem funcional. A moldeira individual permite que o material de moldagem reproduza com fidelidade os detalhes anatômicos do rebordo em questão. Ele comprime, através dessa moldeira individual, nós temos a condição de comprimir as zonas que são compressivas e aliviar as zonas de alívio, e assim registrar de forma correta a condição bucal daquele paciente. Por isso, a extrema importância de realizar a moldagem funcional com a moldeira individual. Para a gente saber quais áreas a gente precisa comprimir e quais áreas precisa aliviar, a gente precisa saber sobre algumas áreas importantes do nosso rebordo. Com a moldeira individual pronta, a sequência seria a moldagem funcional. No entanto, antes da gente seguir para a moldagem funcional propriamente dita, a gente precisa fazer a prova dessa moldeira em boca. Não achem estranho, tá? Muita gente negligencia a confecção de uma prótese total, achando que é fazer uma moldagem com alginato e vem a prótese pronta. Não. Se a gente não seguir os passos corretos, a chance da gente ter uma prótese sem retenção e sem estabilidade é muito grande. Então, como eu falei na aula passada, talvez quando vocês já se tornarem cirurgiões dentistas, vocês não vão fazer as moldeiras individuais de vocês, vocês não vão fazer a base de prova de vocês. Mas aqui na instituição, nós vamos aprender, porque até para verificar se esse trabalho veio de forma correta do laboratório de prótese, a gente precisa saber fazer. Então, quando a gente faz a confecção da moldeira individual, a gente precisa fazer a prova dessa moldeira em boca. E para que eu preciso fazer a prova dessa moldeira em boca? Eu falei no slide anterior que essa moldagem funcional, ela precisa comprimir áreas que são compressivas e aliviar áreas que são de alívio. Essas áreas são denominadas zonas de suporte na prótese total. O que são zonas de suporte? Nada mais é do que a divisão da minha área basal ou da minha área chapeável em zonas. Essas zonas são divididas de acordo com a relação dos tecidos e de acordo com a magnitude de esforço que cada região recebe durante a mastigação. Ou seja, vamos dividir a minha área basal, que é a minha área chapeável, que é a minha área de extensão da minha prótese, em regiões que vão receber mais esforço mastigatório ou menos esforço mastigatório. Essas regiões são denominadas zonas de suporte. Em prótese total, nós temos 4 zonas que são importantes. É a zona de suporte principal, zona de suporte secundária, zona de alívio e zona de selamento periférico. Eu preciso saber isso antes de provar a minha moldeira em boca, porque a característica da minha moldeira individual, o espaço da minha moldeira individual com o meu tecido bucal está relacionado com a área, com a zona que eu estou observando.
vai ter área da minha moldeira individual que precisa estar um pouco mais próxima do meu rebordo. Já vai ter área na minha moldeira individual que eu preciso ter um alívio maior, que eu preciso ter um espaço maior do meu rebordo. Aqui tem um esquema falando como que é a divisão dessas áreas. Prestem atenção que isso é um ponto chave para o sucesso da retenção da minha prótese total. E muita gente negligencia essa parte. Esquematizando, as zonas de suporte da maxila e da mandíbula são diferentes. Em relação à maxila, o que a gente pode falar? Que a gente tem as zonas de suporte principal em verde, zona de suporte secundária em azul, zonas de alívio em vermelho e em tracejado nós temos as zonas de selamento periférico. Sobre a zona principal de suporte, o que quer dizer isso? Zona principal de suporte é a região que vai suportar a maior carga mastigatória. São as áreas que são compressíveis, a área que eu vou ter uma compressão maior no ato da minha moldagem. E é também a região que com o tempo sofre a maior deformação, muito em virtude por receber a maior carga mastigatória. Essa zona principal de suporte está relacionada com o tamanho, a altura e o formato do rebordo. Na maxila, onde são as zonas principais de suporte, é toda a região do rebordo e a área plana do palato duro. O que é isso? Onde a prótese vai fazer mais força sobre o meu rebordo durante o movimento mastigatório. Então, em toda a região do rebordo, está esquematizado aí em verde, e na área plana do palato duro. A área plana do palato duro é logo após a linha mediana, a RAF mediana do palato duro, eu tenho um espaçozinho ósseo ali que é plano. Depois disso, começa a ficar côncavo o meu palato. Então, essa área plana é uma área que recebe muito esforço mastigatório. Então, a zona principal de suporte na maxila é a região do rebordo e essa área plana do palato duro. Por que eu preciso saber isso? Porque a minha prótese vai estar em mais contato com essa região. E a minha moldeira individual, quando eu for provar a minha moldeira individual na boca, essa região de suporte principal, ela pode estar mais próxima do rebordo, porque são zonas que vão receber uma pressão maior do meu material de moldagem. São zonas compressivas. Quando a gente trabalha com a zona secundária, é a zona em que essas zonas ajudam a absorver a carga mastigatória, mas elas não estão recebendo a maior força mastigatória. Elas são coadjuvante das zonas principais. Mas elas são importantes para dar estabilidade à nossa prótese. Na maxila, perdão, onde são essas zonas? É a zona não plana do palato duro, ou seja, a parte côncava do palato duro, as vertentes e região anterior do rebordo. Então, são essas regiões aí. A parte vestibular do meu rebordo, parte anterior, e a parte não plana, né, que é o arco palatal, tirando a parte plana que está representada como zona principal de suporte, a outra parte do palato, a parte côncava do palato, faz parte da zona secundária de suporte. A região vestibular, né, anterior, também é importante, lembrando que nessa região a gente já começa a ter a inserção dos tecidos não estacionários, então a gente tem que lembrar dessa região, nós vamos falar dele um pouco mais à frente. Que são as zonas de alívio, marcadas aí nesse modelo, na região vermelha, são zonas que eu preciso fazer um alívio na minha moldeira individual. Essas zonas, quais são essas zonas na maxila? São regiões que devem receber alívio na moldagem. Se eu não sei delimitar essas zonas, eu não vou fazer uma moldagem funcional correta. Por isso, a gente precisa delimitar essas áreas antes da gente provar a moldeira individual. Elas estão relacionadas com o grau de resiliência da fibromucosa.
são áreas também retentivas em algumas regiões anatômicas que pode causar um incômodo no paciente quando a prótese está pronta, se a gente não realizar esse alívio na moldeira individual, se a gente não realizar um alívio antes da inserção do material de moldagem. Na maxila, onde são as zonas de alívio dessa minha moldeira individual? É na região de papila incisiva, papila piriforme e rafe palatina. Então, é nessa região. Eu preciso fazer um alívio no meu acrílico da minha moldeira individual para eu ter um espaço maior para o material de moldagem. Por que eu preciso fazer esses alívios? Imagina que eu não faço esse alívio. Essa região é uma região, quando a gente está trabalhando em prótese total, a gente está trabalhando com mucosa, né? Com rebordo edentro e com mucosa. Essa mucosa, ela tende a ser flexível. Se eu não faço esse alívio e eu vou fazer a minha moldagem funcional, então eu vou apertar um pouco mais essa região. Como é uma mucosa que tem elasticidade, no meu processo de moldagem, eu vou apertar essa mucosa. Então, eu aperto essa mucosa, faço essa moldagem com essa mucosa um pouco mais pressionada do que deveria, removo a moldeira, né? Vou fazer o vazamento desse gesso. Como no meu ato de moldagem eu pressionei mais esse tecido ficou mais comprimido. Então, teoricamente, vê se vocês estão acompanhando. Esse meu modelo, ele vai ser menor do que ele deveria. Por quê? Porque eu comprimi um pouco mais essa mucosa, eu apertei um pouco mais esse tecido. Então, é como se o meu modelo fosse um pouco menor do que ele deveria. Aí eu vou construir a minha base de prova em cima desse molde que eu fiz, dessa moldagem funcional. Essa base de prova vai ser a base da minha prótese. Se esse modelo é um pouco menor do que eu tenho em boca, a minha base de prova, quando eu colocar ela na boca, ela não vai ter o poder de pressionar esse tecido, essa mucosa, igual o meu material de moldagem pressionou. Então, quando eu colocar isso em boca, eu coloco, quando eu solto o dedo, essa base de prova solta, cai, porque ela não tem o poder de pressionar esse tecido. E aí, a minha prótese não vai ficar retentiva, porque é como se a minha base de prova ficasse menor do que a minha mucosa. Então, a todo momento, essa mucosa vai encostar nessa base de prova e vai como se quisesse expulsar essa base de prova da boca. Então, por isso que é muito importante a gente seguir todos os passos corretamente para a gente ter o sucesso de retenção na nossa prótese total. Sei que a grande maioria dos dentistas não seguem esses passos e eu recebo diariamente pacientes com reclamação de próteses que não têm retenção, que na grande maioria das vezes é erro de confecção da prótese. Às vezes não tem nada de errado com o rebordo, às vezes é erro de confecção da prótese. E essa parte de provar a moldeira para fazer alívio nas áreas de alívio e compressão nas áreas compressivas é de extrema importância. Então, não negligenciem essa parte. Outra zona que é muito importante na nossa prótese é a zona de selamento periférico. O que é isso? São as regiões que correspondem ao vestíbulo em toda a sua extensão, ao fundo de vestíbulo, sendo delimitadas por uma linha sinuosa que segue as inserções musculares até o limite da zona de transição entre os tecidos estacionários e os tecidos móveis. Nada mais é que o limite da minha área basal. Então, a zona de selamento periférico coincide com a zona da minha área basal. A função desta correta delimitação dessa zona de selamento periférico é impedir que se quebrem as forças de adesão, coesão, tensão superficial e etc. Falei com vocês na aula passada que quando a gente tem
uma sobreextensão da área basal, consequentemente uma sobreextensão da prótese, a gente vai ter prótese apoiando em região de tecido não estacionário, de tecido móvel. Quando a gente tem, e aí toda vez que o paciente movimenta para falar, para mastigar, essa prótese desloca. Quando a gente tem prótese com subextensão da área basal, ou seja, uma menor extensão da área basal do que deveria, a gente também não tem a força de adesão adequada. Então, a delimitação da área basal é de extrema importância. A área basal, tanto na superior como na inferior, ela segue aquele limite que eu falei com vocês, que nada mais é que o limite entre os tecidos móveis e os tecidos estacionários. Exatamente nesse limite, que a gente chama de zona de transição. Então, para eu marcar a minha área basal, eu tenho que ver onde o meu tecido começa a se movimentar. É aqui, eu tenho que marcar exatamente onde se inicia esse tecido móvel. Lembrando, né, da nossa primeira aula, a importância do nosso exame clínico. No nosso primeiro contato com o paciente, a gente já consegue observar essas características. Então, a zona de selamento periférico na maxila é o limite da minha área basal que nós já conversamos, que está entre o limite entre as zonas de tecido estacionário e tecido móvel. Quando a gente sobrepõe todas as áreas, nós vamos ter essa condição. Em preto, a gente tem o limite de selamento periférico, que coincide com o limite da minha área basal, que vai coincidir posteriormente com o limite final da minha prótese total. Quando eu sobreponho a zona de suporte principal, esquematizada pela cor verde, então a zona de suporte principal são as áreas compressivas, que eu vou ter compressão no ato da moldagem, que seria toda a extensão do rebordo e a área plana do palato duro. Já a área de suporte secundário, que ela vai ser importante para a estabilidade da prótese, né? Não vai receber a compressão total no momento da mastigação, mas vai ser uma coadjuvante nessa distribuição de forças mastigatórias e muito importante para a estabilidade da minha prótese. Está esquematizada em azul, que seria a parte não plana do palato duro e as vertentes vestibulares do rebordo. E sobrepondo a isto tudo, eu teria a região de alívio. Essa região de alívio eu preciso aliviar na minha moldeira individual para que eu tenha mais espaço para o meu material de moldagem nessa região, que é da papila piriforme, papila incisiva e ráfia mediana do palato, para que eu não faça uma pressão excessiva nessa região e depois eu não tenha uma desadaptação da minha prótese no final. Então, quando eu sobreponho todas essas áreas, eu tenho essa imagem. É uma imagem que a gente deveria guardar para o resto da vida. Quando eu estou falando em mandíbula, acontece a mesma coisa. Os conceitos são os mesmos. Zona principal é a mesma coisa, onde vai receber a maior força mastigatória. Na mandíbula, a gente tem toda a região do rebordo. Então, a mesma coisa como na maxila, toda a região do rebordo. Com o agravante, na mandíbula, a gente ter uma reabsorção maior desse rebordo. Então, a chance da gente ter menor retenção e estabilidade é maior quando a gente está trabalhando em mandíbula. Quando a gente está falando de zona secundária, o conceito é o mesmo também em mandíbula. Ela é uma coadjuvante na absorção das cargas mastigatórias, mas com uma grande importância no sentido de imobilização da prótese no sentido horizontal, ou seja, uma zona de estabilidade. Na mandíbula, onde seria essa região? Região anterior e vertentes do rebordo, também muito parecido com a maxila, né? Que é a região que a minha flange da minha prótese vai apoiar. Por isso que a extensão correta, né, a delimitação correta dessas áreas é de extrema importância na confecção da nossa prótese.
As zonas de alívio, da mesma forma que a maxila, tem zonas que eu preciso aliviar, porque senão vai dar desconforto ao paciente, que na mandíbula seria a região mais afilada do rebordo, na região anterior, e muitas vezes já tem uma reabsorção tão grande desse tecido ósseo da mandíbula que a região do forame mentual fica exposta e às vezes fica muito emergencial o próprio nervo mentoniano. E aí eu preciso fazer um alívio ali na moldeira individual para que eu não comprima aquela região. E as zonas de selamento periférico, como coincidiu na maxila, perdão, as zonas de selamento periférico coincidem com o limite da área basal, que é exatamente no limite onde estão os meus tecidos móveis e os meus tecidos estacionários. Vai impedir realmente que quebrem as forças de adesão daquela prótese. Na região mandibular, a zona de selamento periférico é exatamente a minha área basal, exatamente a minha área chapeável, exatamente a extensão futura da minha prótese. Então, lembrando que essa área, eu vou frisar isso muito com vocês, tem muitos dentistas formados que não conhecem esse limite, que é o limite entre o tecido fixo ou tecido estacionário e o tecido móvel, onde a gente começa a inserção muscular das biridas, dos freios, etc. Então, a zona de selamento periférico coincide com essa zona de fundo de vestíbulo com a zona da área basal. Quando eu sobreponho todas as zonas importantes de suporte na mandíbula, eu tenho em preto essa delimitação da zona de selamento periférico. Em verde, eu tenho a zona principal de suporte, que é a região do rebordo em toda a sua extensão, que vai receber a maior incidência das forças mastigatórias. Em azul, eu tenho as zonas secundárias de suporte, que serão coadjuvante na distribuição das cargas oclusais, porém terão um papel importante na estabilidade dessa prótese no sentido horizontal. Então, não adianta eu querer fazer uma prótese curta, essa prótese precisa englobar toda essa região, porque é uma região importante de estabilidade. Quando a gente fala em zona de alívio, que é a região, principalmente região inferior do rebordo, aliás, região anterior do rebordo inferior, que na maioria das vezes tem aquela característica, né, de ponta de faca. Então, eu preciso fazer um alívio ali na minha moldeira individual para acomodar melhor esse material de moldagem, para não pressionar essa área. E um alívio na região dos forames mentonianos, né? A próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como que faz isso, né? Como que a gente marca essas regiões e como que a gente faz esse desgaste. A gente vai mostrar a prova dessa moldeira e como que é realizado isso. Então, quando a gente sobrepõe todas as zonas de suporte importantes na mandíbula, a gente tem esse esquema. E é muito interessante que a gente leve isso também para o resto da nossa vida clínica de dentista. Quando a gente está trabalhando em área de suporte, né, volto naquela condição que a gente falou desde a primeira aula, de retenção e estabilidade. Se eu não tenho o conhecimento dessas regiões, eu não vou ter nem retenção e nem estabilidade. A região da área basal, que a gente falou nas aulas passadas, hoje ela vem, né, com uma característica de selamento periférico que precisa acontecer nessa região, que é a nossa linha em negro aí, tanto na maxila como na mandíbula. A região de zona de suporte principal, que precisa ser mais comprimida no ato da minha moldagem. Não é simplesmente eu fazer uma moldeira individual, colocar um material de moldagem e moldar. Não, isso tem um fundamento científico, a gente tem estudos que mostram isso, que a gente seguindo esses passos corretamente, a chance da gente ter retenção e estabilidade aumenta consideravelmente, né? Prótese total já é uma reabilitação que é um pouco mais delicada nesse sentido de estabilidade, de retenção. Então, se a gente negligenciar esses passos, a gente vai estar perdendo muita coisa em retenção e estabilidade.
Então eu vou falar com vocês, tenho falado nisso em todas as aulas e vou falar nisso em todas as aulas, em toda a clínica. A gente tem que tirar todo o proveito de todos os conceitos científicos para a gente melhorar a nossa retenção e a nossa estabilidade. Então, essa é a imagem da aula de hoje. Gostaria que vocês frisassem esse slide, né? Falando de retenção e estabilidade e das zonas de suporte principal, zona de suporte secundário, zona de alívio e selamento periférico. Quando a gente conhece todas essas áreas, aí a gente pode sim pegar a nossa moldeira individual que foi confeccionada e provar em boca. Quando a gente tem todos esses conceitos formados, aí é hora da gente provar a nossa moldeira para ver se não está comprimindo em região que não deveria e etc. E sobre a prova clínica da moldeira, a gente vai conversar na próxima aula. A gente se encontra na próxima videoaula. Vou ficar à disposição de vocês.